Hoje nós estaremos falando a respeito de pessoas que não desenvolvem um relacionamento com Deus, mas enxergam Deus como um Deus que tem que responder às suas orações. Será que isso tem acontecido com você? Você é uma pessoa que só procura Deus quando precisa de algo? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É claro que Deus é um Pai amoroso e Ele atende às nossas petições. Ele nos abençoa segundo as nossas necessidades. E o próprio Jesus nos orientou a fazer as nossas petições, a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Então, se você tem petições, se você tem necessidades, saiba que Deus ele pode te dar e pode te abençoar. Agora, existem pessoas que só buscam a Deus quando elas precisam de algo. E nós vamos entender hoje, através de um texto bíblico, que Deus é um Deus que busca uma interação com seus filhos. Vai lá comigo em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 11. Olha só o que diz. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aqui nesse texto nós vemos que o rei Acabe, que era rei de Israel, morre e quem assume o trono é o rei Jorão. Jorão segue a mesma linha espiritual do rei Acabe, se desvia dos caminhos do Senhor, promove na nação idolatrias e tudo aquilo que Deus abomina. E por causa dessa troca de liderança do governo da nação de Israel, os moabitas se rebelam contra o rei Jorão. Então, Jorão, todo temeroso, vai pedir ajuda ao rei Josafá, que era rei de Judá. Josafá era um homem justo, era um homem correto, que promoveu reformas e direcionou o reino de Judá nos caminhos do Senhor. Então, eles começam a caminhar para a batalha contra os moabitas. E eles também pedem ajuda a um rei, o rei de Edom. Então, o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom caminham para batalhar contra os moabitas. E ali eles caminhando para esta peleja, o rei Josafá, que era servo do Senhor, ele pergunta ali para os reis, mas espera aí, nós precisamos de uma palavra do Senhor. E ali eles descobrem que Eliseu, profeta de Deus, estava por ali. E ele diz, vamos consultar a Eliseu, porque com ele está a palavra do Senhor. E quando os 3 reis vão encontrar o profeta Eliseu já vira para Jorão, o rei de Israel, e diz, eu não tenho nada para falar com você. Você é um homem desviado dos caminhos do Senhor. E eu só vou te dar atenção por causa do servo do Senhor, o rei Josafá. E aqui nós vemos um princípio muito importante. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus está sendo assistido pelo Deus Todo-Poderoso. A sua maneira de viver vai fazer toda a diferença em relação ao favor de Deus que está sobre a sua vida hoje e que estará sobre a sua vida no dia da adversidade. Deus, ele ama todas as pessoas, mas o favor de Deus está sobre aqueles que buscam a presença de Deus.
E o profeta Eliseu continua falando com eles, dizendo que o rei de Israel, que tudo aquilo que ele estava fazendo só seria feito porque ele respeitava o rei Josafá. Agora, o profeta Eliseu, ele manda chamar um tangedor, uma espécie de instrumento de cordas, e ele começa a louvar ao Senhor ali, no meio dos 3 reis, porque ele precisava fazer uma consulta. E aqui nós vemos mais um princípio muito importante, porque o profeta Eliseu ele poderia parar ali e fazer uma oração, como aconteceu várias vezes, servos do Senhor que fizeram orações, que fizeram petições em momentos de adversidade. Só que com este gesto do profeta Eliseu, chamando um músico, chamando um tangedor para louvar ao Senhor, para depois receber a resposta de Deus, nós vemos que ele nos mostra um princípio muito importante, que é o princípio da interação com o Senhor. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender isso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nós não devemos buscar a presença dele como se ele fosse uma espécie de entregador de bênçãos. Existem pessoas que pensam que Deus é uma espécie de carteiro, que você pede ali e de repente chega a sua encomenda. Existem pessoas que tratam a Deus como se ele fosse um entregador de bênçãos e nada mais. O profeta Eliseu entendeu que precisa existir uma interação com os filhos de Deus e o próprio Deus. E saiba que Deus, ele espera muito mais de você. Deus, ele espera que você interaja com ele. Deus, ele espera ouvir louvores dos seus lábios. Deus, ele espera a adoração do teu coração. Ele espera que você busque a presença e aprenda a adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é somente cantar louvores. Adorar a Deus é ser uma testemunha de Jesus no seu trabalho. É estar com um sorriso nos lábios, mesmo em dia de adversidade. Você sabia que para Deus é uma oferta quando você está passando por uma adversidade e você tem ali a força para olhar para os céus e dizer: Deus me deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Deus é um Deus amoroso e a própria palavra de Deus vai nos dizer que Deus, lá dos céus, olha aqui para a terra para ver se há alguém que está buscando a presença dele. Deus, ele quer interagir com você. Então, não perca a oportunidade de buscar a presença de Deus. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. Eu te aguardo no próximo vídeo.